Olá, eu sou o Dr. Roberto Debski e estou aqui apresentando o programa Projeto Saúde. Sempre teremos convidados muito especiais da área de saúde e qualidade de vida e traremos para você os assuntos mais interessantes, as novidades, as terapias, os tratamentos, tudo o que você precisa saber sobre saúde e qualidade de vida. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a doutora Gláucia Veiga Correia, médica pediatra, formada pela Faculdade de Medicina de Vassouras, especialista em pediatria, especialista em UTI pediátrica, diretora da Regional da Associação Paulista de Medicina e da Sociedade de Pediatria e diretora do Departamento de Pediatria da APM, médica do Corpo Clínico do Hospital Ana Costa, do Hospital Guilherme Álvaro, ou seja, é uma médica muito experiente, atua na área de pediatria há mais de 20 anos, embora não pareça, e nos deu a honra de vir aqui para conversar sobre as doenças pediátricas do inverno. Doutora Gláucia, muito obrigado por ter vindo participar do programa Projeto Saúde. É uma honra te receber aqui e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui para poder esclarecer um pouquinho nessa época do ano que a gente sabe que as crianças são as que acabam mais sofrendo com as doenças de inverno. Bem, e respondendo à tua pergunta, as doenças mais incidentes acabam sendo os resfriados, as gripes e as doenças alérgicas. Gostaria só de dar uma orientação em relação a isso, que existe uma confusão um pouquinho grande entre o que é resfriado e o que é gripe. As pessoas confundem muito e ficam muito preocupadas por conta de gripe H1, Exatamente. Muito importante você esclarecer. De uma maneira prática, o que eu gosto de falar, assim, até como falo com os meus pacientes, assim, o resfriado, ele é provocado por mais de 100 tipos do rinovírus e não tem a vacina. Ele vai ter um quadro mais brando, que dura de 2 a 3 dias, com produção de muco no nariz, um pouco de tosse, pode fazer febre, pode ter dor no corpo, mas o tempo de doença é mais breve e os sintomas mais brandos. Mais suaves do que numa gripe. A gripe, ela já é provocada pelo vírus chamado influenza, que tem 3 subtipos. Subtipo A, o B e o C. Dentro desses subtipos é que é feita a vacina, que deve ser sempre administrada antes do inverno chegar. Então tem que ter essa diferença, porque não é todo resfriado que é gripe e nem toda gripe é a gripe suína, que tem um risco de vida muito maior. Outras doenças muito comuns de acontecerem no inverno são as doenças alérgicas. E realmente as crianças dentro desse grupo são os que acabam mais sofrendo. Você tem muitas vezes a presença de rinite e a presença de asma. 1/3 da população brasileira de crianças e adolescentes são portadores de rinite. E a gente sabe que o inverno você acaba tendo, pelas doenças respiratórias e as características de clima, maior exacerbação dessas crises de alergia na criança. O que faz as crianças terem uma piora dessas alergias, principalmente nesse período? As baixas temperaturas, o clima frio, o confinamento que a época do ano favorece, então as pessoas ficam mais confinadas e acabam que esses vírus circulando, existe uma maior contaminação entre essas pessoas. Então isso vai favorecer a criança alérgica a pegar mais doença viral, agravando a sua alergia, ou o próprio ambiente, mudança de clima, de temperatura, já funciona como um irritante respiratório, provocando as crises de rinite e de asma. Inclusive, quanto a isso, agora no dia 8 de julho, a Organização Mundial de Saúde, a partir do ano de 2005, passou a comemorar o Dia Mundial da Alergia, que é para fazer um alerta à população para tomar cuidado com esse tipo de patologia. E o que se orienta para as pessoas em relação, principalmente à prevenção, como você chegar nessa época do ano e ter menos incidência de resfriado, de gripe, de alergias? Bem, uma nutrição saudável é a base de tudo, né? Você ter um organismo saudável vai te ficar muito mais difícil, tendo contato com o vírus, você contrair a doença. Outros fatores que vão acabar ajudando são
a administração de vacinas. Depois a gente pode falar só disso. E os cuidados que a gente tem com o ambiente. Então você deve, preferencialmente, evitar os ambientes confinados agora no inverno. Evite ficar com a criança muito pequenininha, às vezes ainda muito suscetível, em shopping, igreja, supermercado. Sempre que você tossir ou espirrar, lembrar de pôr as mãos cobrindo nariz e boca. Lavar as mãos com sabão. Tentar manter um ambiente arejado, pelo menos 3 horas por dia ventilado, para você poder melhorar esse quadro. Tentar que não tenha muita poeira, que não tenha muito produtos de limpeza ou perfume que tenha um cheiro forte. Tudo isso, fumaça de cigarro, tudo isso vai favorecer as doenças de inverno, principalmente as doenças alérgicas. E em relação, você comentou em relação às crianças pequenas não serem levadas em ambientes que tenham muita gente, até que idade que tem que se ter esse cuidado? Porque às vezes a gente vai num local, né, de grande aglomeração e a gente vê bebês pequenininhos, às vezes até praticamente com dias de nascido. Então, a idade ideal para que você passe a frequentar é depois que a criança já tem uma imunidade um pouquinho melhor, então através da vacina ou daquela adquiriu ao longo da vidinha dela. Então a gente costuma dizer nos primeiros 6 meses que você evite os lugares confinados. A partir daí você vai estar levando quando for imprescindível, quando você tiver uma situação familiar que às vezes exija que você permaneça num lugar mais aglomerado. E você falou na questão dos 6 meses que coincide com o prazo que a gente orienta para o aleitamento exclusivo. Tem a ver isso para as pessoas conhecerem? Tem a ver sim. Então assim, o aleitamento materno, ele, através do leite, você transmite os anticorpos que a mãe produziu através das doenças que ela teve, protegendo o bebezinho. A partir do 6º mês, a criança já passa a ter mais condição de fazer os seus próprios anticorpos, tendo uma defesa um pouquinho maior. Quer dizer que é fundamental sempre se procurar ter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Isso é uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, além da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aquela questão que sempre fala assim, mas tem que tomar água, tem que tomar chazinho, aí a mãe quer aleitar porque foi orientada pelo pediatra, mas aí vem outras pessoas, não, mas você não dá água para a criança. Não há necessidade de você dar nenhum outro tipo de alimentação quando você está em aleitamento materno exclusivo. O leite, ele já tem uma quantidade de água suficiente para hidratar o teu bebezinho. Falando sobre isso, o leite que fica na frente da mama, que a gente fala, o primeiro leite que a criança suga, ele tem um pouquinho mais de água, ele hidrata bem. O leite que está no fundo da mama, ele é um leite um pouquinho mais gorduroso, ele vai dar uma sensação de saciedade maior. Mas dentro do leite materno já tem a quantidade de água suficiente para que a criança fique hidratada sem necessitar de chazinho ou da ingestão de água mineral. Isso é importante, né? Antigamente, eu lembro, anos atrás, no tempo que a gente se formou, já estava começando a dar toda essa importância, porque na década lá de 50, 60, se orientava muito a amamentar, dar mamadeira para as crianças, né? Então, tudo isso com o tempo foi se conhecendo a respeito da importância do aleitamento materno exclusivo, né? E a gente tem que sempre frisar isso e reforçar, porque fica alguma coisa de desconhecimento das pessoas, mas será que não tem mesmo que dar, ou dar alguma frutinha, alguma coisa assim? Então, se o aleitamento for exclusivo, é o suficiente para a criança ser muito saudável. Com certeza. E a questão das alergias, inclusive pelo aleitamento, você tem uma proteção maior? Com certeza. Então funciona assim. A alergia, ela é uma patologia que ela tem um componente familiar muito grande. Então filhos de alérgicos vão ter uma incidência maior de alergia. Chegando a, se o pai e a mãe são alérgicos, a 60% de chance de ter o filho alérgico. A exposição precoce do organismo da criança a proteínas diferentes à proteína do leite materno vão favorecer essas alergias. E existe o que a gente chama de marcha atópica, marcha alérgica. A criança pode manifestar inicialmente um quadro de alergia ao leite, que foi introduzido muito precocemente, uma alergia ao leite de vaca, e a partir daí ela pode vir a desencadear uma rinite e uma asma. Então o aleitamento materno protege também contra as
manifestações de doenças alérgicas. Só vantagens, né? Só vantagem. Que bom. Então vamos chegando ao fim do primeiro bloco e depois voltaremos com a doutora Gláucia para nos falar sobre outros assuntos importantes, como a própria gripe, né, que vem agora no inverno, e outras questões, acho que a respeito de nutrição a gente pode enfocar também bastante. Continue conosco, até já. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe, de forma integral. Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciaativa.com.br. Olá, estamos de volta com o Projeto Saúde e aqui com a doutora Gláucia Veiga Correia, pediatra, e nós estamos conversando sobre vários assuntos importantes para a saúde da criança. A doutora Gláucia estava falando no bloco anterior sobre as questões das doenças de inverno, os resfriados, gripes, falamos sobre alergias também, não é? E agora vamos dar continuidade a esse assunto. Doutora Gláucia, poderia falar sobre as complicações dessas doenças respiratórias da criança no inverno? O que pode acontecer? Bem, então acaba acontecendo assim, as doenças respiratórias, tanto os resfriados quanto as doenças alérgicas, elas vão aumentar a produção de muco. Esse aumento de produção de muco, ele pode complicar com infecções bacterianas. Então é muito comum na criança pequena o acúmulo de muco em decorrente de um resfriado ou de uma rinite complicar com uma infecção bacteriana no ouvido chamada otite. Então o muco que estaria na região do nariz, ele acaba indo para o conduto auditivo, complicando na criança pequena com uma otite. Na criança maior, você pode ter essa complicação como uma sinusite, o muco fica acumulado na face, vem uma bactéria em cima desse muco, prorrogando esse quadro e tendo a necessidade de muitas vezes o uso de antibiótico. E também na criança maior é comum a complicação com broncopneumonia ou pneumonia, também pelo mesmo motivo. Então é muito importante que você, na vigência de um resfriado, de uma gripe ou da doença alérgica, que você mantenha a higienização das vias aéreas da criança. Então é importante que você tente sempre a limpeza do nariz com soro, tentar ensinar a criança a suar o nariz, não deixar acumular esse muco. A presença do muco é um fator complicador nessas doenças respiratórias. Quer dizer, sempre orientar a mãe a fazer a limpeza do nariz da criancinha. A higiene nasal. Higiene nasal, com soro fisiológico, com esses medicamentos, mas nada que tenha vasoconstrictor, somente soro. Não há necessidade de vasoconstritor, inclusive a gente não usa, até no período infantil a gente não usa. Soro fisiológico, que pode ser administrado através de uma seringuinha que a mãe instile no nariz das crianças. Existem medicamentos no mercado, vários tipos na forma de spray, que facilita muito o uso. E na criança pequena, lembrar daquele aspirador de nariz, aquela bombinha de aspirar nariz. A criança não sabe, então o que eu costumo orientar? Oclui a narina contralateral e tenta sugar aquele muco depois que usou o soro, sempre tomando cuidado de fazer isso longe da alimentação, porque a criança pequena vai ficar irritada e pode vir a vomitar, né? E isso acaba muitas vezes complicando a situação.
Então, essa é uma dica importante, né? Manter o narizinho da criança limpo. A criança pequena não sabe assoar o nariz, tem que se ensinando aos poucos, mas fazendo essa limpeza nasal, você diminui a chance de ter uma complicação dessas doenças respiratórias, não é? E uma coisa que eu gostaria de falar em relação a isso é que, assim, a mãe fica muito preocupada com a febre, com a tosse, com o muco, e a gente tem que lembrar que as doenças, elas têm um ciclo normal dentro do corpo e tem as manifestações decorrentes da patologia. Então você não quer que uma criança com um resfriado ou com uma gripe não produza o muco, não faça a febre, não tenha a tosse. Muitas vezes a mãe vai atrás de medicação na urgência, no pronto-socorro, e é prescrito medicação antitussígena, que não tem a finalidade, não vai tratar a causa. A mãe atrapalha, né? Exatamente. Muitas vezes os fluidificantes, eles também prescrito inadvertidamente, indiscriminadamente hoje em dia. O que acaba acontecendo? Você fluidifica esse muco e fica muito mais difícil de você, com o movimento dos cílios que tem no trato respiratório, colocar esse muco para fora. Esse muco fluido, ele muitas vezes acumula na base do pulmão. Então, o que você precisa, na verdade, é muitas vezes fazer a higiene do nariz, favorecer a tosse através da tapotagem, da fisioterapia, para que a criança consiga eliminar esse muco produzido. Não adianta dar antitussígeno para cortar a tosse. Você não está agindo na causa. A favor, né? Você está agindo contra, né? Porque a tosse é um mecanismo de defesa. A criança vai, com a tosse, vai colocando aquela secreção para fora, e né? na pediatria, quando você faz pronto-socorro, o que ele está tendo? Meu filho tem tosse. Tem que lembrar que de 5 a 7 dias nas gripes e de 2 a 3 dias nos resfriados, a criança vai tossir um pouco mais, vai comer um pouco menos, fica inapetente e vai produzir um pouco mais de muco. Se ela não tiver uma febre acima de 39 graus, com mais de 48 horas de duração, com uma queda do estado geral fora do horário da febre, não tem o porquê você ficar preocupada com a tosse em si. E essa questão da febre, eu acho que é alguma coisa muito importante, porque as pessoas, as mães, as vós, se preocupam demais com a febre, né? E esquecem também que a febre é um mecanismo de defesa, não é? Quando a gente está com febre, a criança ou adulto, é porque está produzindo anticorpos, o seu sistema imunológico está procurando combater aquela infecção, não é isso? Inclusive pessoas com deficiência imunológica não têm febre. O que eu costumo brincar com as mães que eu atendo é que o brasileiro tem febrefobia. Medo de febre. Medo de febre. E, como você acabou de dizer, é uma defesa do organismo para combater processos infecciosos. Então, a febre, você vai ficar um pouquinho mais preocupada quando você tem aquele histórico familiar de convulsão por febre, que a faixa etária é de 6 meses a 5 anos. Se não tiver histórico familiar positivo para crise convulsiva febril, que também é uma patologia benigna. Se a criança tem acima de 5 anos, não tem o porquê você tentar, através do uso de antitérmico, tentar que a temperatura fique de 36,5 a 37,2. A criança vai ficar um pouquinho mais quentinho o dia inteiro. É defesa. Isso é bom. É defesa. Né? Então, a partir de que temperatura que as mães deveriam abaixar essa febre, né? Porque a febre incomoda. A gente sabe que a criança fica mais incomodada. A partir de 38 graus é o que eu oriento. Passou 38 graus, está na hora de você administrar o antitérmico. E outra dica que eu dou é você, se a febre está em 39, uma febre mais alta, administre o antitérmico e tente um banhinho morno para o frio. As medidas físicas, enquanto o antitérmico vai ser absorvido, ajudam a que essa temperatura venha para um grau um pouquinho mais baixo. Mas dentro do normal, na vigência da infecção, não vai ficar. O corpo fica sempre um pouquinho mais quentinho naqueles dias da infecção. Que é muito bom, né? Então, reforçar isso para as mamães, não abaixe a febre do seu filho antes de 38 graus. E não precisa ficar com medo da febre, a febre é defesa. A febre é defesa, isso é muito importante. Doutora Gláucia, você falou um pouco no bloco anterior sobre a nutrição como algo que ajuda a melhorar a imunidade, a resistência. E a gente vê hoje que as crianças têm essa epidemia de obesidade crescente nos adultos, nas crianças também. Então alguma coisa está sendo talvez mal orientada na nutrição, na alimentação atual das crianças. O que você tem como sugestão para as mães, para as famílias em relação à alimentação das crianças? Então o que eu oriento é assim, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês.
A partir daí, a criança precisa aprender o paladar de fruta, verdura e legume. Então você vem a introdução do suco de fruta, das frutas em pedaços, da sopinha, que inicialmente ela deve ser peneiradinha, depois amassada, nunca batida no liquidificador, para vir com a dieta da família em torno dos 10 meses, que a gente chama da comidinha, que muitas vezes você vai ter que picar bem miudinho, oferecer aquilo que já está dentro do gosto familiar. Eu oriento sempre a apresentar laticínios, bolachas, só acima de 1 ano. Quando você vai apresentar, tem um apelo muito grande comercial hoje em dia, então a criança tem chance de gostar. E aí você pode muitas vezes comprometer aquela formação do paladar inicial que deveria ser estimulado para frutas, verduras, legumes e o cereal também, que não pode ser esquecido aí, né? Quer dizer, a fase importante é mais ou menos nos 10 meses, um pouco antes, a criança começar a ser introduzida. A partir do 6º mês, você frente. vai apresentando os diferentes paladares para que a criança aprenda. Paladar é hábito. Você geralmente gosta daquilo que você está habituado a comer. Por isso que as famílias têm paladares, às vezes... parecidos, né? Diferentes de um núcleo familiar do outro. A própria família se gosta das mesmas coisas, Meu né? filho não come fruta, meu filho não vai comer fruta. E fica difícil isso, né? Porque se os pais não fazem a criança se habituar com aquele paladar da fruta, das verduras, depois vai querer que a criança mais tarde goste. E fica mais complicado isso, Com né? certeza. Então, e essa questão da nutrição é algo que vai para a vida toda. Essa epidemia de obesidade tem muito a ver com a alimentação inadequada que tem se oferecido para as crianças. Como você comentou, bolachas, alimentos ricos em gordura, em açúcar, não é isso? E aí o que já está provado também é que o uso de leite que não seja de fórmula infantil, que seja o leite de vaca integral, no período de 0 a 12 anos, favorece a obesidade. O leite integral, ele vai ter uma quantidade de proteína maior, uma quantidade de gordura maior, que é inadequada, favorecendo a obesidade na vida adulta. Isso é importantíssimo, né? Usar o leite adequado para cada para aquela faixa etária. etária. Naqueles casos em que você não consegue manter o aleitamento materno exclusivo ou a partir da introdução dos 6 meses de leite, que você use as fórmulas infantis, que elas foram adequadas para ficar com uma composição para aquela faixa etária. Doutora Glaucia, e a vacina da gripe? O que você pode esclarecer às pessoas a respeito dela? Bem, a vacina da gripe, ela é uma vacina que deve ser administrada antes do outono e do inverno. Ela é uma vacina feita de vírus inativado, então ela não vai ter efeitos colaterais muito importantes. Só tem uma contraindicação formal pelo fabricante, que são aquelas pessoas que têm alergia a ovo com manifestações graves. Não deverão receber essa vacina. Essa vacina, ela é feita através dos vírus que foram mais incidentes no inverno no ano passado. E ela é comercializada anualmente. Nós estamos comercializando aqui a vacina que foi feita para o hemisfério norte no inverno do ano passado. Existe essa defasagem porque nós aqui no Brasil não produzimos a nossa própria vacina. Essa vacina, ela vai ser composta pelos subtipos do vírus influenza, que é o vírus da gripe. Então a gente vai ter o vírus influenza A, H1N1, que é o da gripe suína, vai ter dentro dessa vacina o influenza A, H3N2, que é o da gripe comum, da gripe sazonal, e vai ter o vírus influenza B. A gente sabe que o vírus influenza A, ele é um vírus mais agressivo, vai dar uma doença com maiores sintomas, mais gravidade. O vírus do tipo influenza B é um vírus que vai ter uma clínica um pouquinho mais tranquila, não é um vírus tão agressivo. Essa vacina, ela vai ter algumas indicações pelo Ministério da Saúde, que a gente viu, a campanha começou em dia 15 de abril, em todos os postos, para as crianças dos 6 meses aos 2 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes ou mulheres em período de amamentação até 45 dias de vida após o nascimento do bebezinho e aquelas pessoas consideradas grupos de risco, que são os que têm doenças crônicas, asma, diabetes, cardiopatia,
renal crônico, anemias hereditárias, vão ser profissionais de saúde, são contemplados Grupos de risco, né? Pela vacinação na rede pública. A vacina, ela se encontra disponível na rede privada para que todas aquelas pessoas que quiserem se proteger para evitar que contraia a doença, né? Ou se você sabe que vai viajar para um lugar que está tendo uma maior incidência de gripe suína, de vírus de gripe, você pode se proteger. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza a vacinação a partir do 6º mês de vida. Tá? O Ministério da Saúde é que colocou como saúde pública a indicação para esses grupos específicos que eu acabei de comentar. Ok. Estamos terminando aqui com a entrevista com a doutora Glaucia, que foi muito elucidativa. Com certeza as famílias aprenderam o que fazer e como fazer para trazer mais saúde para as nossas crianças. Agradeço muito a sua presença, espero contar com você novamente em nosso programa, mais outras oportunidades. Doutora Glaucia. Com certeza, obrigada. Quem agradece sou eu. E agora vamos falar da nossa agenda. No dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O lema desse Dia Mundial foi pensar, comer e conservar, diga não ao desperdício. O Dia Mundial é organizado pela Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque nós temos no mundo um desperdício muito grande de alimentos. Falamos hoje sobre a nutrição, sobre a alimentação. Até 2050, nós necessitaremos de cerca de 60% a mais de alimentos no mundo. E hoje nós sabemos que entre a produção do alimento e a chegada à mesa, nós desperdiçamos cerca de 1/4, 25% dos alimentos. E sendo assim, a Organização das Nações Unidas fez essa comemoração do Dia Mundial para orientar, para esclarecer as pessoas a que evitem o desperdício de alimentos. Esses alimentos que estão sendo desperdiçados poderiam estar sendo utilizados em locais onde você tem uma carência de alimentos, situações economicamente menos favorecidas. Então, com consciência, a gente consegue mudar essa situação, a gente consegue fazer com que as pessoas cuidem desse desperdício de alimentos e pode ajudar outras pessoas que são menos favorecidas. Então pense nisso, a consciência sempre vai ser a resposta para muitas das questões que a gente tem, inclusive de saúde. O nosso programa Projeto Saúde vai ficando por aqui. A gente fica muito feliz em poder trazer divulgação, trazer informações com o objetivo que as pessoas usem isso para transformar em conhecimento, em sabedoria, em atitudes. Se você utilizar tudo que você tiver de informações na área de saúde, você vai poder viver uma vida mais saudável, mais feliz e ser um divulgador, um multiplicador desses assuntos. Foi um prazer estar aqui e semana que vem temos mais um programa Projeto Saúde. Conto com você.